Olá, apresentando essa queridona, nossa amiga que está aqui hoje com a gente. Está aqui hoje comigo, Elis Clementino, Ruth Borges, Isadão. Hoje a gente tem aqui também a Cíntia Souza. Oi. Eu acertei o sobrenome, né? Porque eu sou péssima nisso. Claro, acertou. Tá bom. Obrigada A Cíntia pelo com Y e TH. TH. Bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. E vamos conversar. Essa preta é lindíssima, a mina do Harlem. Essa é a Meu mina bairro, do minha Harlem. quebrada. Há quanto tempo você já mora no Harlem? Eu moro desde que eu mudei pra cá, 5 anos, pouco mais de 5 anos. Uau. No mesmo apartamento? Sempre foi Harlem. Sempre Harlem. Harlem. E era o bairro que eu sempre quis conhecer. Quando você né? saiu do Brasil, você saiu com essa mentalidade? Na verdade, não. Quando eu vim pra cá de férias, que eu vim pra cá 2 vezes antes de mudar, na terceira vez. E na minha primeira viagem, Harlem era parte do roteiro. Eu tenho que ir, né? Então, a vida acabou me trazendo pro Harlem pra morar lá. Não foi intencional, porque, né? Com os preços de Nova York, dificilmente a gente consegue escolher o bairro. Às vezes sim, às vezes não. Quase impossível. Mas a vida foi, né? O universo foi me levando para lá. Então, desde o início, eu nunca morei em outro bairro e espero continuar lá por um bom tempo. Por um bom tempo. E por que o Harlem, Cíntia? Porque é o bairro mais preto. Acho que fora da África, para mim, é o bairro que mais me representa, além do Brasil. É o bairro que mais me representa, é o que traz... Tem tanta história lá, né? E tanta referência, assim, pra gente, especialmente da minha geração e da geração passada. A gente... É o sonho de muita gente conhecer esse universo, você conheceu o Teatro Apollo. Então, eu tenho muita gente em São Paulo que se identifica com isso. Muitos amigos meus, muita gente de gerações passadas, mais velhos. E porque é isso que a gente aprendeu a admirar, era a referência, né? Referência musical, referência estética, tudo, né? Sim, porque o Harlem teve uma renaissance, né? Como falamos isso em português? Renascença. Sim. E foi um bairro onde, tipo, os tocadores de jazz saíam de Greenwich, né? De downtown. Isso. E depois eles iam lá pro Harlem para fazer o after, né? Então lá virou... Porque muitos moravam lá. Para quem não conhece Harlem ou a história. Então muitos... John Coltrane, se eu não me engano, Miles Davis... Eles todos passaram por lá. E muitos políticos museu também. Do jazz. Museu do Jazz. James Baldwin, escritor. Exatamente. É de lá. É uma vergonha, mas eu nunca fui. Você nunca foi no Museu do Jazz? É uma vergonha, eu sei. Nossa, eu nem sabia, gente. A gente precisa, tem. E é um museu muito lindo. A gente precisa ir juntas, né? A gente podia marcar uma excursão, fazer uma excursão Harlem, passar pelo Apollo e pelo Museu do Jazz. A gente pode almoçar no Corner Social ou no Red Roosters. Nossa paixão. Meu lugar favorito, toda Nova York. Toda Nova York, Red Roosters. Eu tenho uma história muito bacana de amor mesmo com Harlem. Morei lá por 2 anos, acredito. Pensei que você sempre tivesse morado em Brooklyn. Não, Brooklyn faz 2 anos que eu tô no Brooklyn, mas eu fui de Westchester para Bronx, do Bronx pro Harlem, do Harlem agora Brooklyn. Então eu fui passando, eu saí lá do up to downtown. E aí
Aliás, não a gente, eu. Tem a gente, não. Eu morei lá sozinha. Não tinha gente, não. Os ancestrais. A gente que veio comigo, ancestrais e todo mundo junto, né? Mas era eu. Eu segurei lá a barra. Eu morei no Harlem um bom tempo. Trabalhei em restaurante... eu não sei se você chegou aí no Chai Wali, que é um restaurante indiano, mas é quase um indiano preto, sabe? Porque muita gente preta vai lá e a comida é indiana, home cooking, comida caseira indiana. Tem uma culinária totalmente diferente. E eu acho que isso também é uma coisa muito sensacional do Harlem. O Harlem tem restaurantes incríveis, a música é demais. E combina, né? Tem muitas barladas no Harlem. Tem muitas barladas no Harlem. Então, não é aquela coisa que vamos pro clube, né? Você vai, às vezes, pro restaurante, tipo Red Roosters. E aí, você tem uma banda tocando ao vivo, a galera em volta do bar e aquele movimento, né? E quando eu falo do Red Roosters, porque que eu... né, literalmente direciono pra si. Porque a gente foi no Red Roosters juntas e a gente não se conheceu no Red Roosters, mas a gente foi lá juntas. Sim. E é incrível quantos amigos em comum a gente tem. Vários. De lá do Red Roosters. Então, É o point. Né? Muita Só que gente. era sempre as mesmas carinhas, né? Sempre as mesmas pessoas, assim, Sim. né? O Harlem é uma vila. Eu vi hoje no podcast do Brown, eu achei interessante. Se você fosse descrever a arquitetura do Harlem, como você descreveria? Para quem não conhece. Eu acho que é... Olha, a arquitetura do Harlem é uma coisa complicada, assim, depende da... Não complicada, mas depende da região onde você está. É então, você verdade. anda na 125, que é o coração do Harlem, Sim. é meio caótico, né? Então, você Super vê... Então, Meio você sujo. entra em algumas ruas, você vai encontrar, né? Aquelas brownstones, você vai encontrar as casinhas, mas, no geral, na 125, você vai encontrar muito comércio, né? Muita loja. Então, tem de tudo. Tanto lojas... Para cabelo. para cabelo, né? Muitos comércios de africanos. Sim, Mas você vai ter verdade. também as grandes lojas, né? Que estão no país. Tem Victoria's Secret, e, enfim. todas Sephora, ali. Whole Foods. Então, eu acho que depende, né? Eu não acho tanto assim, o Harlem... Nossa, isso aqui é a cara do Harlem, essa rua. Eu acho que no passado, talvez, mas hoje algumas ruas, se eu tirar uma foto, você não tem... Se não tiver um background mostrando, sei lá, um City College, alguma coisa, você só referência. olha assim a casinha, você não sabe se é Brooklyn, se é Brooklyn, se é Harlem, Harlem. se é Chelsea, Mas dependendo você sabe da que tem casa. diferença entre as brownstones de Brooklyn e Harlem, né? Tem, né? Tem. A brownstone do Brooklyn, as escadas ficam para dentro do terreno. As brownstones do Harlem, as escadas ficam na rua, literalmente. Olha. Então, tem essas Eu tinha diferenças. reparado. Tem vários pontos na verdade. história do Harlem que a gente pode até... A gente sempre promete que a gente vai gravar no próximo episódio. Então... Vocês já pegaram que é mentira, gente? a promessa desse episódio vai ser um da gente falar sobre arquitetura. Eu acho bacana. A adoro. arquitetura de Nova York, porque tem muitos mitos e verdades. Mas assim, e muito bacana você ter perguntado sobre isso agora, porque a história do Harlem... Por que o Harlem é preto, né? Vamos pensando nisso. O Harlem, antes de ser esse centro todo, essa casa de cultura que é o Harlem, ela foi uma das maiores áreas de escravidão. Então, ela era uma grande fazenda, todo aquele Harlem. Ela sempre foi uma área de grande fazenda, tinha um dono dos plantação. escravos. E, inclusive, no Harlem você tem as pequenas neighborhoods, né, as pequenas vizinhanças. Tem, por exemplo, Sugar Hill. Onde eu morei. Sugar Hill era o morro do açúcar, literalmente, que era onde os escravos iam para pegar o açúcar que era naquele morro. Então, assim, as brownstones que estão lá, elas foram construídas como abrigo Essa eu não sabia. dos negros. Então, aquelas pedras foram carregadas, né, pelas pessoas que foram escravizadas. Uau. E elas estavam lá aliás,
elas são as pedras dali, elas eram pedras daquela área, não foram transportadas. Então, mesmo as pedras hoje, né, que essas pedra marrom, né, que é a brownstone. Mesmo as do Brooklyn são pedras da área que construíram aquelas casas. Então, assim, falar das arquiteturas dos lugares é incrível. A história do Harlem, para mim, é fascinante. De onde saiu, sabe? Porque o Harlem vem do Central Park para cima, né? Para até chegar no Bronx. Até chegar 110. no final. Quando ela chega lá em cima, no última área ali, qual que é a última área? Que é a área mais hispânica ali, que é Dykeman. Eu acho que é a Dykeman. É quase Dykeman no ou... centro. Um pouco mais. Ali já não é mais... Aquele bem mais já não é Quando ela mais chega no Harlem. último... Não Porque é o mais Harlem é Harlem? uma subida. Não. Mas Eu calma. não lembro. Então, onde que Washington Heights. termina? Então, pra mim, o Harlem termina Não é Washington ali Heights? 150. É Washington Que Heights. entra o Washington. É Washington Heights. Então, é eu a não sei. divisão entre Apesar Harlem de eu e Bronx. considerar ali a 145, mas não sei ainda se dá pra sobe limitar. mais. Então, eu acho que até 150 ainda Isso. é Harlem. Então, da 110 a 150. Dali pra cima já é Exatamente. Washington Heights. O Harlem sempre foi uma das principais rotas, por exemplo, para o aeroporto. Você gasta 30 minutos do Harlem até verdade. o aeroporto. Por isso que ali a 125 era tão estratégica para o movimento comercial, sabe? Marcus Garvey construiu no Harlem. Por quê? Né? Ele era uma pessoa completamente focada em business, em negócios, e sabia que ali era um centro preto que poderia ser utilizado e que daria sucesso. E até hoje, o modelo do Harlem funciona muito em cima do modelo de Marcus Garvey. Então, se pensar nisso, as igrejas mais tradicionais pretas estão no Harlem. O Harlem ele é esse berço preto, né, de cultura, pela história que carrega, né? Que realmente essa sim é uma história ancestral. Uau. Então, eu amo o Harlem e eu volto para lá sempre. Eu falo que o Harlem é uma vila, que quando você entra, você sente a energia, você conhece todo mundo te conhece, e você sai renovado, né? Você sai, vive bem, sorrindo, com essa cara de bebê. Como... Então, eu não morei no Harlem. Mesmo morei em com a Washington Heights. gentrificação, ainda Ainda assim continua. E eu acho que nunca vai mudar, Não. né? Então, tem muita gente diferente morando lá, mas acho que a base, quem começou, né, as famílias mais antigas, que antes, alguns anos atrás, eu conheci uma senhora, ela pagou $1 na casa dela, porque ninguém queria morar no Harlem. E a casa dela Então, hoje é 1,5 milhão. Exatamente. Parabéns. E a casa dela hoje, no mínimo, 1,5 milhão. Uma brownstone no Harlem, Exatamente. preço básico, é de 1,5 milhão. A gente poderia falar de arquitetura e gentrificação, né? Gentrificação. É uma boa. Sim. Gentrificação. É um ótimo tópico. Vamos. Então, para este episódio, a gente está prometendo um episódio de arquitetura e gentrificação. Vocês estão anotando, né? Porque Cobra tem que a gente no Instagram. Tem que ser cobrado. Vai lá. Tem que ser cobrado. Pra quem não conhece, eu não conheço o Red Rooster. Eu conheço o Não, Corner Ruth. Social. Não, eu conheço o Corner. Conheço outros lugares no Harlem, mas o Red Rooster não. Quando você chega, o que você vê, o que é diferente? Explica pra gente. O Red Rooster, ele é o chefe. Eu só agora esqueci o sobrenome Marcos dele. Marcos Samuelson. Samuelson. Ele, acho que ele ganhou mais notoriedade porque ele cozinhou pro Obama, né? Uau. Então, ele tinha um programa, ele estava também no MasterChef, ou algum desses outros programas verdade. de culinária. E então, ele ganhou muita notoriedade depois disso, né? Então, ele que é o chefe, dono do Red Rooster. E então, é um restaurante, né? Então, quando você chega, na frente é o bar. Então, tem uma área, não é muito grande, né? Não. Um bar, e onde a banda ficava. Acredito até que seja, acho que não Menor muito que o estúdio. É, O bar é do comparável. tamanho do estúdio, aí depois você tem em volta do bar, sabe? Um corredorzinho em volta do bar em U. É desse jeito, assim. E aí, dali tem uma divisória, vamos dizer assim, né? Pra parte do restaurante, né? E aí abre um salão até Isso. consideravelmente grande, né? Aí tem o Mas Genius tem o no andar de Genius. baixo também, que tem Tem o quê? muito... Genius.
O Guinness Club. É como se fosse uma casa de jazz que tem embaixo. Descendo. Uma decoração. Basement, que a gente chama aqui, e em português é o Subsolo, porão. 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 É super Vulgo chique, porão. né? Pra chamar de porão. Basement. Mas lá também tem, assim, os shows, alguns shows mais privados. Sim. Quando vão nomes, assim... É porque muita gente vai pra lá pra jantar e eles não ficam lá em cima. Você já foi a algum Então- show, assim, de alguma Lá? É isso. Não, mas lá eu já encontrei, por exemplo, um grande ídolo meu, que é o Teddy Riley, que é um Uau. grandíssimo produtor, muita gente conhece, produziu aí Michael Jackson, mas, né, ele fundou o Blackstreet, que é uma das minhas bandas favoritas. Sou Que banda. alucinada por R&B. Canta um pouquinho, não, Mickey. Já canta. Poesia canta. Tô brincando. Cantora aqui também, vamos entender. Agora subiu um Então, esse tipo de surpresa, assim, porque ele era uma pessoa que eu queria muito conhecer, admiro demais o trabalho dele, e rapidamente foi muito louco, assim, naquele mesmo dia, eu não ia para lugar nenhum, eu me deu a louca de ir pro YouTube assistir, procurar alguns vídeos dele falando do New Jack Swing, né, que é o estilo que ele praticamente criou, e por algum motivo, naquele dia, eu resolvi assistir esses vídeos antigos, entrevistas dele, jovem e tal. Não sei porquê. Eu não ia pra lugar nenhum, não ia sair. Mas aí chegou, sei lá, quase 10 horas da noite. Falei, meu cabelo tá legal. Tô Dá linda. pra ficar em casa, É. não dá pra ficar em Porque casa. o cabelo é aquela coisa. Se o cabelo tá legal, você tá gente pronta. Mas sai. você vai lá, se tiver que lavar... Nossa, mais mas um o dia. cabelo tava bom. Então já era 90%, né, do rolê. Exatamente. Então só passei uma maquiagem e fui. Quando eu cheguei, ele tava lá. Uau. E, né, ele é incrível, assim, e é uma das pessoas, assim, eu acho que hoje ele me conhece, acho que se alguém Olha. perguntar, quem é a Cíntia do Harlem? Porque ele é muito atencioso, assim. De lá ele já me convidou para um show que eles iam fazer no Apollo, Olha isso. então já começou a me seguir no Você Instagram. foi pro show Ele do te Apollo? seguiu no Instagram? Sim. Gente, mas que pessoa Sim. simpática. Vou abrir uma pausa aqui, porque a gente vai falar de balada, mas não tem como falar de balada sem falar do poder da presença dessa menina chamada Cíntia, ok? Bora. Porque essa pessoa, ela conhece todos os sambistas que você pode imaginar. É verdade, eu Em São esqueci. Paulo. Você tem esse mel. Imã. Todos, sabe? Muita gente falava que eu era o Nelson Mota de saia, mas é porque eles nunca conheceram a Cíntia. Porque eu conheço um bando de músicos, mas assim, ela conhece o dobro. Então, de ser amiga do queridíssimo Reinaldo. Então, Sim. sabe? Ela atrai. Grande, sim. Ela atrai. Sei, né? Eu acho que também a gente que é do samba, que frequenta os sambas há muitos anos, então é inevitável você conhecer, né, os mais antigos especialmente, né? Mas alguns são presentes. O Reinaldo, para mim, foi um grande presente, porque ele era um ídolo desde que eu era criança. Então, né, da primeira vez que eu vi, lógico, que fui tietar, gosto muito de você. Aí ele perguntou meu nome. Aí ele, Cíntia, tenho trauma com esse nome. Passou alguma Cíntia aí na vida dele. E depois disso, ele nunca mais esqueceu de mim, assim. E aí, né, teve aquela história, marquei minha despedida no Bar Templo, né, que é um bar em São Paulo, para quem não conhece, de samba. Todo com decoração... voltada para religiões Religiões afros, orixás. enfim, é um templo mesmo. É um templo, né? É lindo aqui. E ele, as quintas-feiras eram dele, e eu resolvi fazer a minha despedida no Brasil. Nem foi tanto uma despedida, mas chamei alguns amigos e eu queria me despedir dele, porque ele já estava doente, estava bem, mas enfim. Já estava doente. Falei, nossa, antes de ir embora, eu preciso ver o Reinaldo, E fui, conversei com ele, você tá indo embora, tá abandonando, poxa vida. Aí ele falou, eu também vou para os Estados Unidos esses dias. Aí o produtor falou, ele vai mesmo. Eu falei, então de repente a gente se encontra no aeroporto. Falei brincando, né? Aí encontraram. cheguei, até me arrepio de lembrar. Eu cheguei no aeroporto,
Cheguei na fila do check-in, ele estava na fila do check-in. No mesmo dia, gente. Para. No mesmo Tá vendo? voo. Você atrai, Fala que eu vou ela ganhar mesmo. $1 bilhão agora. Dá um pouquinho desse mel aqui, ó. E foi demais, assim. Meu pai estava Sim. comigo, meu pai também, super fã dele. Então, né, tirou foto com os meus pais, falou, Cíntia é uma amigona nossa. Meu pai ficou super orgulhoso. E aí ele estava indo para Orlando, então nós viemos no mesmo voo até, Miami? nós viemos de Copa, até o Panamá. Ah, Aí no Panamá eu peguei o voo para cá E e ele ele pegou o pegou pra voo para Miami e Orlando, né? Então, Uau. enfim, faz muita falta, né, Faz. pra gente, pro samba. Faz. Mas Esse samba desses últimos tempos perdeu... O samba perdeu muita meu gente Deus. Muito. grande, poderosa. Perdi um amigo também, Rick O Lobisomem. Rick Batera. É a mesma coisa, assim, que vem de infância e aí vira amigo depois de grande. Sim. E é complicado. O samba realmente perdeu uma galera de peso esse Muito. último ano. Foi. Se foi alguém dolorido. falasse, e além desse último ano, mas assim, falando dos últimos 5 anos, se alguém me falasse que daqui a 5 anos não teríamos mais Mário Sérgio, Uau. Reinaldo, Almir Neto, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Arlindo Cruz. Ah, o mas Arlindo Arlindo tá Cruz vivo. ainda tá vivo. Ai. Calma. Edita. Mas ele não tava mal? Até Tá em hoje. estado de é vegetal? Mas ele, eu acho que ele tá até recuperando, não porque tá? ele teve o derrame, então, assim, ele tem, né, movimentos mais limitados pra se Ah, mas alimentar, ele mas tá aí. teve Mas ele tá evoluções e tal. Ele tá vivo, ele tá vivo. Que alívio, eu realmente pensei que Não, Você falou tão Ai, certo, Arlindo. falou tão certo que eu fiquei na dúvida. Falei, o meu lugar. Não, eu já ia dar um Google aqui agora. Já foi hoje? Foi hoje? Desculpa aí, Aconteceu? gente, O que, desculpa aí. que foi? Informada. Mas, Parecendo a né, tia do Orkut. sei lá, acho que Deus resolveu arrebatar muita gente boa Tá fazendo um samba lá. fazendo samba lá e dos bons, né? Tá fazendo um samba. Por sinal, pra quem não sabe, decepção, pra quem não sabe, tem muito samba aqui. Eu acho que tem muito, pra ser muito sincero. Tem samba todo dia. Se você quiser ir num samba todo dia, tem samba todo dia. Uau. Aqui na região, né? Nova York região. Sim, Contando com tem. Newark também. Newark é um fervo. New de York é o Brasil, brasileiro. né? É o Brasil. Newark é São Paulo ainda. Tem uma amiga nossa que ela sempre chama Newark do Brasil. Desculpa, São Não, Paulo. Newark é Minas. Não é Minas. mais Tá. Minas. Não, que É isso. verdade, sei lá, é muito Brasil, é Brasil. É muito Brasil. Minas, Muito. Lá Mas é nós- muito. Mas tem mas muito nós- samba. Nós fizemos samba o Samba e verão pagode. inteiro no Beija-Flor, do lado de fora, o Em verão Astoria, né? inteirinho. É, História que é Queens. Uhum. Tem já que a gente não muito viu os samba. sambas que a gente queria, nós fizemos por nossa conta. Porque tem essa também, né? Porque quando você vai nesses sambas novos, é tudo cerveja de garrafa. E aí... Exato. E eles tocam os sambas que qualquer brasileiro conhece, não sambista. E não sambista. Então, eu não gosto de ir em nenhum desses lugares. Aí a gente se juntou, aí vamos Olha cantar só o que a só. gente gosta. Aí ficamos assim, o verão todinho. Foi muito bom. Olha que maravilha. Mas, não, eu não quero cortar. Mas, quer dizer, não é nem cortar, é uma continuação mesmo, assim. É que eu sempre... Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, que eu via no filme, e eu vi depois, quando eu saí, são essas baladas que tem filas imensas, assim. Que tem, sabe, a galera fica do lado de fora, Eu aquele detesto. pessoal... sabe essas baladas que você vê em filme? Sim. Eu vi tanto balada branca quanto balada preta desse estilo. Eu cheguei aí, inclusive, em algumas. E eu nunca entendia muito bem porque que a galera ficava do lado de fora, né? Porque eu entrava lá e tava vazio. Tava vazio. Vazio. Jogo de marketing, Segurando, velho. né? E aí a Verdade. galera fica te segurando num frio de Verdade. -10 de dezembro, né? No salto. Canelinha lá, tipo, russa já, de ficar ali no frio. Ô, dó. E eles seguram só pra ficar, dá uma balada tá cheia. Por Você entra lá, tá estratégia. vazia! Sim. Vazia. Não sei se chegaram a passar isso no Brasil, mas eu não lembro. Eu lembro de chegar No a Brasil, pegar quando chegava, fila, tava mas porque tava tinha lotada. Tava cheia. Mesmo? Não tem jogo de marketing. Tipo, se tem fila é porque Nem tá precisa. lotada.
É verdade. Mas aqui tinha. E tem outra também. Eu aprendi que não pode ir pra balada sem salto. Porque senão Verdade. você fica na fila do lado de fora. Mulher. Aqui eu acho que depende muito do lugar. Não, tem Depende, essas mas- baladas de filme, essas baladas de fila. Porque, por exemplo, se eu vou num barlada no Brooklyn, eu vou de tênis. Sim, é isso que eu ia falar. Eu vou todas as barladas de tênis. Até no Harlem também, já fui muito de... Já fui muito, não vou falar todas. Porque no Red Roosters eu não vou de tênis. Eu não vou de tênis. Tem que Com a Oprah respeitar entrando o lugar. na porta, né, gente? Tem lugar que você respeita, entendeu? Red Rooster você respeita. Corner Social eu vou de tênis. Então, tem essas diferenças. Mas tem uma que eu fui até aqui, perto daqui do estúdio, né, aqui em Downtown. Que eu cheguei uma vez de sapatilha, nem lembro porque eu acho que eu tava em outra festa. Fui, simplesmente. Mas tava super bem vestida e super bem maquiada. Tava me sentindo uma gata, mas sapatilha. Normal pra Nova York. Não deixaram eu entrar. Nossa. Aonde? Nossa. Ai, não vou lembrar o nome da balada, mas foi aqui em Downtown. Vou ter que... Não deixaram mesmo. Isso é permitido, gente? Não deixaram eu entrar. Nossa. Não deixaram. Já me Apesar que barraram por não estar usando. eu acho que aqui tem umas também. coisas assim, tipo É assim, permitido. estabelecimento. Tênis, por exemplo, em várias baladas não entra. Estabelecimento Tênis, decide. boné. Eu lembro que já verdade. teve balada no Brasil que não podia entrar de boné e tal, camisa de time. Shorts também. Mas homem. pra mulher eu shorts, nunca tinha bermuda, né? visto. Pra mulher, Jura? nunca tinha visto. Foi a primeira. E não era tênis, era uma sapatilha. Tipo, daquelas sociaizinhas de bico, sabe? Eles queriam um salto. Queriam salto. Palhaçada. Não deixaram eu Isso entrar. ser mulher nessa sociedade. Principalmente nessa cidade que a gente acostuma não usar salto, porque não dá. Não dá. Eu acho que eu sou mais acostumada já com as baladas de Miami, porque pra mim isso é, tipo, praxe. Mesmo as baladas de Brasil, tipo, eu ia... Depende também muito. Mas eu digo essas de fila Balada lá de Miami. fora. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Mas Miami tem balada de fila. Tem. Não, Miami... Nossa, Não, tô falando de São Paulo. E, gente, diga-se de passagem, se você tá assistindo, você gosta de balada, assim, essas de filme, DJ, putz, vai pra Miami, tá? Porque... Não vem pra Nova York. Não vem pra Agora, Nova York. uma mulher preta é diferente. Por quê? Como mulher preta é diferente. Eu É. não ficaria em Miami. Ai, é difícil, gente, porque a balada... Nossa, só Deus sabe. Miami, as baladas de Miami têm um lugar no meu coração. Porque... Nossa, gente, Story, Live... Você já foi e não gosta. Não é o seu estilo, Mas a Liv é famosa. A Liv é A Liv é famosa famosíssima. e famosa por ter gente famosa também. Exatamente. Né? Muito famosos na Liv. Domingos na Live, quinta-feira é a Noite Latina, que eu fui ver a Anitta lá. Nossa, gente, maravilhoso. Mas realmente tem essa de usar salto, porque eles não perdoam. deixam, né? Não perdoam. Você pode estar na área VIP, pode estar... Eles não Olha perdoam. só. Não, mas a minha amiga, um dia, ela foi de roupão. Ela tava com um vestido embaixo, só que tava um frio. E a Miami, a gente nem tem casaco. A gente não... Ela pegou o que tinha. Não existe casaco em Miami. A gente... Nossa, que frio danado, do nada, né? Deu o quê? 66 graus, alguma coisa assim? 66 graus a gente não... Fahrenheit. Fahrenheit. Deu, tipo, 20 graus. É, E a 20 gente graus em Miami é começou inverno, É tipo- gente. É tipo carioca, né? Isso, super, igual. Nossa. Pra quem é do Rio vai entender super. Isso. Exatamente. Então ela tava vestida, né, tal, mas tava um frio, ela tinha um roupão no carro, ela colocou um roupão. E foi. Sim, porque a gente tava Entrou. numa festa mas, legal, mas né? também, então... né, o roupão daqui, né, a gente É. tem aqueles... Eu já vi várias blusas na Zara por 70, 100 dólares, que é um roupão que eu tenho em casa. Vamos dizer Verdade. que é aquele de pelinho, que o ano passado tá Isso. fazendo um super sucesso. E Aham. é o PUV, né? Então, o roupão Sim. daqui passa de casaco, tranquilo. Sim, mas isso é uma dica, né? Não sei se no Brasil tem esses promoters, essa política de promotores de festa, promovedores de festa. Tem. 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 Que consegue, tipo, uma área VIP Quem pra nunca ligou pro você, Diogo pra entrar coisas na AMP? assim. Quem nunca ligou pra essa galera pra entrar na AMP, Mas eu acho na que não é Joy? tão forte como em Miami. Não, Eu acho que não. Não, Miami Eu é não outro sei, não nível. sei.
Miami, eles vivem disso. Eles vivem disso. Você tá na praia, Tem às uma vezes, lá máfia. passa uma pessoa assim. Te ver. Ei, tem balada hoje. Exato. Não sei aonde. Mulher VIP com bebida de graça. E falou, opa! Aí, Assim. Então, E tem se que ir com os gostarem de você, promotores. né? Se gostar de você e não gostar da amiga, Tem fala isso. você vai, a sua amiga fica. Daí a isso é sinceridade chato lá pra também. caramba. Tem. Isso é muito Foi exatamente chato. por isso que eu não gostei de Miami. Porque tem essas seleções. Essas seleções que são bem assim. Nunca me encantei muito por Miami. Assim, não conheci tão bem, mas assim, a Flórida no geral. E eu também mas também não tenho, né, conhecimento suficiente para falar, mas eu não consigo imaginar, né, umas festas black por lá. Mas deve ter, lógico. Tem. Né? É que Mas a eu cultura conheço. black lá é um pouco diferente. Não é tão sofisticada, vamos dizer. Tem bastante... Na Flórida tem bastante cultura haitiana. Então tem essa... Tem Tanto que tem o Little Haiti, carnival. Tem lá, né? Little tem Haiti, Little Haiti. do lado de tem Miami. Eu sei que é Pretas em NY, gente, mas só pra né? rechear o seu dia Não, mas de a gente... informação. Claro. Então tem o Little Haiti, tem bastante cultura haitiana, mas não é essa coisa voltada pro jazz, R&B, sabe? Tanto que não tem tanta música ao vivo até em Miami. Senti muita falta disso. E aqui, você vem pra Nova York, é a melhor Toda esquina. melhor das cidades para entretenimento. Exatamente. É. Não, Então tem essa definitivamente. diferença. Ah, Nova York é Nova York, né, gente? É. Enfim, a gente tá quase no finalzinho. Falta pouquinho, assim. Tem até que olhar pro nosso amigo Dave ali pra ver se tá... It's okay the time, right? Tá tudo bem, né? Mas... Duas coisas. A gente começou isso até no episódio passado, tá? Que eu fiz essa pergunta. A gente teve uma convidada aqui também, foi a Camila Morena. E eu falei para ela que da minha inspiração, na verdade, quando a primeira vez que eu falei, vou fazer um podcast, eu quero convidar só as mulheres pretas mais incríveis, para não falar o palavrão, que tem aqui. E aí, pensando em toda essa nossa discussão hoje, você já falou uma coisa que espera ficar aqui por muito, 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 muito tempo. Hoje, qual você prefere? Estados Unidos ou aliás, Nova York ou São Paulo, Estados Unidos ou Brasil? Nova York. Eu gosto. Eu gosto disso. Somos 4 contra 1. A pergunta assim... não foi essa, era você votaria, onde você moraria, não foi essa. Hoje mas ok, então, se for mudar, vai a mesma coisa. Se for onde você moraria hoje, pensando em futuro, qual você escolheria? Eu não me vejo morando em outro lugar. Né? Acho que- Amo o Brasil. Ela tentou. Adoro. Nossa, foi. Ela tentou. E não foi assim, Estados Unidos ou Brasil, foi Nova York. Eu gosto Exatamente. Eu gosto. Eu nunca me pensei morar nos Estados Unidos. Não, morar em Nova York. E Nova York, para mim, é um país dentro dos Estados Unidos. Super. Né? Tanto que, às vezes, alguém no Brasil me pergunta, como são os americanos? Pensando naquela rotina, como é a casa deles. Aí eu não sei responder. Eu falei, Nova York Cadê? não é bem assim. Não né? é- Não é, não tudo é- que você tá não é a mesma acostumado, coisa de família, toda aquelas América. casas. Tem também, mais afastado, mas especialmente Manhattan. Não é desse jeito. Então, essa cidade não é fácil, né? Definitivamente. Enfim, tem várias coisas que eu odeio. Os ratos, por exemplo, eu nunca vou me acostumar. Eu nunca vou me acostumar. Não Muito adianta. rato. 5 anos eu Gato continuo... aquilo, né? Nem rato. Ai, gente. Não é nem um rato, é um gato. Gato. O tamanho dos ratos daqui é incrível. Isso eu nunca vou me acostumar, posso morar aqui 20 anos. Mas é sempre assim, a gente tem uns baixos, assim, tem o inverno, mas aí acontece algum evento, um show, você encontra alguém, né, que você admira, e você fala, puta, Valeu a pena aquele friozão do... bem que eu tô aqui. Valeu Ai, muito a pena. Fato. A gente escolheu, né, é uma cidade que a gente escolheu, Isso. né, tá aqui, né, e... O Brasil tá lá, portas abertas, né? A gente pode voltar a qualquer momento, mas aqui é onde, né, eu me identifico, né? A gente é muito, muito livre aqui, né? Eu acho essa falta de
Não é nem de preconceito, é de julgamento, né? Da maneira que você se veste. Ninguém tá nem aí. Nem aí. Não importa como você tá. Nem aí. Né?